A aula de hoje vai focar em elementos sequenciais como latches e flip-flops. Nós vamos analisar as possíveis arquiteturas para latches e flip-flops e nós vamos analisar como determinar as características destas portas e a influência delas em um circuito. Então, os assuntos desta aula são, primeiro, sequencing. Então, nós vamos falar sobre o que significa sequencing em circuitos integrados. Depois, nós vamos falar sobre as arquiteturas desses elementos, né, flip-flops e latches. Depois, vamos conversar sobre atrasos. Vamos analisar o que significa clock skew. Eu vou introduzir as técnicas de time borrowing. E, enfim, eu vou também introduzir a técnica two-phase clocking. Vou explicar o que significa isso. Bom, se nós olharmos nossas lógicas, podemos determinar primeiro que nós temos, né, essa lógica combinacional. Neste caso, as saídas dependem diretamente das entradas. Né? Então, se nós temos, por exemplo, aqui um somador, no somador nós temos as duas entradas A e B, e cada vez que nós mudamos A e B, nós temos diretamente um resultado, ou seja, nós não temos estados internos deste bloco. No outro lado, temos lógica sequencial. Neste caso, as nossas saídas dependem das entradas atuais, mas também das valores das entradas anteriores, ou seja, nós precisamos considerar um estado interno do nosso circuito. Isso significa que temos uma certa relação temporal dos nossos circuitos. Né? Então, precisamos considerar os estados anteriores, os estados atuais e também estados futuros. E esses estados, não, essas relações também têm o nome state ou também está usado o nome token. E aqui vocês podem ver embaixo, vocês podem ver alguns circuitos típicos, são típicos sequenciais. Temos, por exemplo, aqui nosso famoso máquina de estados finitos. Então, nós temos aqui a nossa lógica combinacional. Então, nós temos aqui a possibilidade de salvar o estado, e vocês podem ver, né, a saída desta máquina de estados finais depende das entradas do estado atual e das saídas. Né? Então, o estado atual entra aqui também como outra entrada para o nosso bloco. Outro exemplo para circuitos sequenciais, lógicos sequenciais, são esses pipelines. Né? Então, vocês têm aqui um registor que pega os dados, depois esses dados vão para este bloco, depois eles são salvos aqui, e quando você manda esses dados daqui para cá, usando esse registrador, você já pode colocar novos dados, ou seja, você pode, em mesmo tempo, processar dados aqui e nesse bloco aqui. Bom, tem uma observação interessante, porque se esses dados passam com velocidade constante nos circuitos, você não precisa elementos para realizar o sequenciamento. O que é um exemplo para esta observação? Por exemplo, cabos ópticos. Neste caso, nós usamos pulsos de luz que contêm nossos dados. Não? Tem pulsos de luz que têm nossos bits, nossas palavras, e nós mandamos esses pulsos no fio. A coisa interessante é que cada pulso sempre tem a mesma velocidade, independente da palavra ou dos dados que nós mandamos. Ou seja, nós podemos mandar novos dados, enquanto que outros dados ainda estão no fio. Ok? Então, neste caso, nós não precisamos nenhum dado para separar os pulsos. Né? A separação é simplesmente quando nós mandamos os dados. Né? Precisamos prestar atenção, né? Tem um efeito de expressão que define um valor mínimo para o tempo entre os pulsos, mas se vocês usam esse tempo mínimo,
Ou seja, se o tempo entre dois pulsos é maior do que esse tempo mínimo, vocês podem mandar novos dados sem usar qualquer elemento de sequenciamento. Na verdade, essa técnica também existe para circuitos. Ou seja, se você consegue gerar um circuito em qual todos os dados precisam ao mesmo tempo, você também não precisaria bloco de sequenciamento. Ou seja, você não precisaria um registro, por exemplo, né? Então, essa técnica tem o nome Wave Pipelining. Né? Então, neste caso, vamos fazer aqui um exemplo. Né? Nós temos, por exemplo, aqui, vamos supor que vocês têm aqui o multiplexador. Né? E o multiplexador manda seus dados para dois blocos. Aqui vamos supor um bloco de multiplicação e um bloco nada. E depois temos aqui na verdade, o multiplexador. E aqui o que nós podemos ver? Nós podemos ver, dependente desse sinal de select, nossos dados passam com velocidades diferentes. Porque se os dados têm que passar aqui no multiplicador, eles precisam muito mais tempo do que eles passam aqui. Então, o T1, vamos supor, isso aqui é tempo 1, isso é tempo 2. Então, o T1 é bem maior do que T2, e o tempo depende desse sinal de select aqui. Então, no Wave Pipelining, a ideia é que também criar um bloco que tem o mesmo atraso que esse bloco aqui. Mesmo que ele não faça nenhum cálculo, mas a ideia é fazer que esse bloco T2 tem sempre o mesmo atraso do que T1. Isso é uma técnica difícil, mas é possível. Mas, como eu falei, isso é uma técnica especial. Nos circuitos normais são mais como eu falei no início. Então, precisamos de elementos que param os dados. Né? Ou seja, nós precisamos garantir, depois de certos tempos, que os dados são sincronizados. Né? E para isso, nós usamos, por exemplo, flip-flops ou latches que garantem o sequenciamento dos nossos circuitos. Ou seja, nós podemos garantir que os dados passam em estágios pelo nosso circuito. O problema é que estes flip-flops adicionam também um certo atraso. Né? Então, esse é um atraso adicional. Então, os flip-flops, eles não fazem um cálculo, eles só param os dados, né? Para que todos os dados cheguem no mesmo tempo. Então, vamos pegar de novo aqui nosso exemplo. Nós temos aqui o multiplicador. E aqui a possibilidade que nós não fazemos nada. Temos aqui o multiplexador. E aqui o S. Então, nós não sabemos qual vai ser o atraso dos nossos dados. Então, nós podemos colocar aqui um registrador, um flip-flop, que pega esses dados e, neste caso, nós sabemos que os dados deste cálculo são disponíveis neste ponto aqui, depois do tempo de clock. Então, isso o tempo aqui que os dados são disponíveis, não depende mais do sinal de select, ou seja, se nós usamos do multiplicador ou se nós usamos aqui um bloco que não faz nada. Ok? Mas, como eu falei, este bloco aqui só garante que os dados são sincronizados, mas ele não tem nenhuma operação, então ele vai adicionar um atraso. E esse atraso tem o nome sequencing overhead, então também não tem atraso, também ele aumenta a área, vai aumentar o consumo, então tem custos envolvidos. Aqui é uma coisa menos importante, mas uma informação adicional. Tem algumas pessoas que falam que tem também um outro nome, em vez de overhead de sequenciamento, eles chamam isso também clocking overhead. Mas, como colocado aqui, isso não é uma coisa correta, porque este overhead também, ou esses custos também são gerados em circuitos assíncronos, que não têm um sinal de clock. Então, esses são
Então, isso não é por causa do clocking, são custos por causa do sequenciamento, ou seja, estes custos são inevitáveis se nós queremos garantir o sequenciamento. Não? A única solução seria esses custos wave pipelining, mas o que vocês podem imaginar, também esses circuitos de wave pipelining, eles têm overhead, ou seja, eles têm mais lógica do que necessário para garantir que sempre os cálculos tenham o mesmo atraso. Bom, então vamos ver quais elementos existem. Na verdade, nós vamos trabalhar aqui com dois elementos de sequenciamento principais. Um é o latch e outro é o flip-flop. O latch é um elemento que é sensitivo a um nível. Ou seja, dependente do nível de entrada, vamos ver aqui. Então, aqui o clock é o sinal que controla os nossos elementos sequenciais, e dependente do nível do nosso clock, o latch é transparente ou opaco. Então, vamos ver. Então, vocês podem ver aqui o clock. Então, neste caso, se o clock for as entradas do latch passam para a saída. Então, hier nós mudamos a entrada e passa a saída. Quando o latch é opaco, vocês podem ver, então neste caso o clock é 0. Então, se vocês mudam aqui a entrada, não tem uma mudança na saída. Claramente é possível também inverter essa relação com o clock. Então, podemos também criar facilmente um latch que é transparente com 0 e opaco com 1. No outro lado, nós temos o flip-flop. O flip-flop é dependente da borda. Então, nesse caso, nós temos um flip-flop aqui. Então, esse é o flip-flop e esse flip-flop é sensitivo à borda de subida. Então, neste caso, o flip-flop somente passa um dado de entrada na saída na borda de subida. Então, vocês podem ver, nós temos aqui o clock, o borda de subida, o D está 1, está 0, e por causa da borda de subida, a saída do flip-flop vai para 0. Agora vocês podem ver, né? Essas mudanças do D na entrada do flip-flop não têm nenhuma influência para o nosso para a saída do nosso flip-flop. Né? Também, essa mudança aqui também não tem nenhuma consequência para a saída do flip-flop, só quando nós temos a borda de subida. Então, né? Flip-flop, nesse caso, não é borda de subida. Né? Nesse caso, só borda de subida faz que nós copiamos a entrada D para a saída do flip-flop. A mesma coisa também para o latch, que muda neste caso, né, do modo transparente para opaco. Okay? E de novo, é claramente possível gerar flip-flops que não são sensíveis à borda subida, mas à borda descida. Bom, vamos olhar agora como desenhar, ou como criar estes elementos sequenciais, e mais tarde vocês vão ver que o flip-flop é uma extensão do latch, então basta primeiro olhar como desenhar um latch. Bom, os primeiros latches formam somente transistores, como aqui. Né? Então vocês têm aqui um transistor NMOS, você tem o sinal de clock, né? Isso é uma coisa interessante, nós usamos normalmente o símbolo Phi para definir o nome do clock. Então temos aqui o clock, que vai para a porta do nosso transistor, e nós temos aqui a entrada D e a saída Q. Né? É uma coisa que funciona, mas tem várias desvantagens. Né? Mas também tem outras vantagens. Tem algumas vantagens que são interessantes. Primeiro, é pequeno. É muito pequeno, um transistor só. Né? Vocês vão ver mais tarde latches mais robustos são bem maior do que esse transistor. Então, isso é vantagem. E nós temos também uma carga menor do nosso clock. Então, vocês podem imaginar, o sinal de clock tem que ir para muitos portas lógicas. Então, se vocês têm mais latches, a carga do clock vai ser maior. Então, isso são os custos também para gerenciar o clock também são maiores, mas neste caso, para este latch muito simples, não temos esse problema.
Quais são as desvantagens? Primeiro, o VDH droga. Né? Isso nós podemos relembrar nas aulas anteriores. Nós falamos sobre isso, o que acontece aqui em Moskva, quando vocês colocam aqui sinal. Além disso, temos o problema backdriving. Backdriving é o seguinte, como aqui o D e Q podem ser ligados, é possível que o estado D não só muda o estado Q, mas também que Q pode mudar o estado D. Ok? Então, se nós temos aqui uma porta fraca, então temos aqui um transistor, e aqui nós temos uma porta grande que com uma alta capacitância de entrada, então é possível que essa alta capacitância de entrada influencie o nível sinal aqui. Então isso é backdriving. Então, né, mesmo que vocês mudam aqui o valor, isso demora ou ainda não, vocês não conseguem realmente mudar o valor no D. Ruído, obviamente. O ruído passa aqui em duas direções. Non-restoring é também um grande problema, né? Porque vocês podem ver, quando esse sinal aqui é opaco, ou seja, né, quando o φ é zero, esse sinal aqui é flutuando e é possível por causa de vazamentos que esse sinal vai ser descarregado por causa de vazamento. Isso também é, né, uma coisa que nós analisamos na aula de consumo e na aula de lógica dinâmica. E as entradas aqui são entradas na difusão. Eles não são entradas para o gate, que é puro silício, mas para a difusão. Então isso também gera problemas no ruído, né? Porque é possível que o ruído do circuito, né, do substrato entra no circuito. Né? Se vocês pegamos aqui o nosso transistor, aqui nós temos drain source, temos aqui o porta. Então agora nós conectamos o nosso sinal de entrada nesse ponto aqui. Né? Então isso é a nossa entrada. E então é possível que o ruído que nós temos aqui passa na entrada. Então isso também pode gerar alguns problemas. Ok. Então uma solução, primeiro, para resolver o problema do VDH drop é a porta de transmissão. Desvantagem, nós precisamos aqui clock invertida. Ok? Mas pelo menos nós não temos mais a queda do tensão limiar. E tem mais problemas no ruído. Agora já chegamos LED que parece mais como LED atual. Então, de novo, nós usamos essa porta de transmissão que é essencial para aqui vocês vão ver que em todos os LEDs quase todos os LEDs que nós usamos hoje em dia. E além disso, nós vamos adicionar aqui inversor. Pode ser inversor entre a saída deste porta de transmissão e a saída do LED ou inversor na entrada. Bom, quais são as vantagens? Restoring. O que é restoring? Vocês podem ver que neste caso, qualquer mudança no D nem sempre vai ser transmitida para o Q, porque nós temos aqui inversor e se nós temos ruído pequeno neste inversor, ele não vai passar de média para Q. Né? Só quando o ruído é maior ou perto da tensão limiar, isso vai ser transportado para Q. Né? Então, isso é uma grande vantagem dessa técnica. No backdriving, né? Obviamente, vocês podem ver o que nem dessas duas configurações pode influenciar o sinal D. Bom, além disso, nós podemos resolver dos problemas, ruído
não passa, então o ruído do que não passa essa porta, ou, neste caso, vocês podem ver, pelo menos o ruído não entra para o nosso transmission gate, e nesse caso nós temos o problema da entrada de diffusion input, ou seja, nesse caso a entrada do nosso LED vai para um inversor e não para um ponto de difusão. Qual é o problema? Primeiro a saída invertida e nós ficamos com um nó dinâmico, ou seja, ainda pode acontecer que esse nó aqui se descarga e nós não temos a possibilidade que o nó vai ser regerado. Então, é possível que o vazamento descarga esse nó. Bom, próximo LED é um tree state. Então, este é um LED estático. Vamos ver por quê. Vocês podem ver, dependente do fio, nós passamos o nó, o X, que é o nó interno, para o Q. Quando o φ é no nível 0, quando ele é 0, nós vamos criar aqui um laço. Então, quando essa saída, por exemplo, é 0, esse vai ser 1, e esse 1 vai para um 0, esse 0 vai para 1. Ou seja, neste caso, não existe mais o risco que o X vai se descarregar, porque o X sempre vai ser reestruturado por causa deste laço. E quando o φ vai para 1, neste caso, nós podemos mudar. Neste caso, nós podemos mudar o X, porque neste caso, quando o φ vai para 1, essa saída aqui vai ser desconectada. Bom, ainda existe um certo risco do backdriving, mas neste caso não por causa do Q, mas realmente por causa deste inversor. Então, nós precisamos realmente garantir que quando nós queremos mudar o X, que este bloco aqui é no modo tree state, ou seja, que é no estado desconectado e que a saída deste inversor não influencia o X. Bom, essa é uma informação essencial. Esse é um bloco importante ou essencial em LEDs atuais, porque o vazamento, nós temos esse grande vazamento nas tecnologias atuais, então neste caso nós podemos garantir que o X não pode ser descarregado. Ok, agora podemos brincar um pouco mais, então nós temos aqui, de novo, o bloco que garante que o X não pode se descarregar, isso é muito importante. E, além disso, nós garantimos aqui que a entrada não vai para uma entrada de inversão. E, além disso mais, nós temos aqui, vocês podem ver, 2 inversores, então o Q também não muda a sua saída. Temos mais uma coisa interessante. Nós podemos também colocar o Q desconectado aqui. Então, nós temos aqui o nosso nó, que garante que nosso circuito que nós não temos um vazamento, mas neste caso nós tiramos o Q desse laço. Então, essa é uma porta muito robusta, que é muito importante, mas é uma porta grande, ela demora, ou seja, ela cria um grande atraso, e vocês podem ver aqui nós temos 2 entradas de clock, então é uma alta carga também. E aqui vocês podem ver um LED comum para caminhos de dados. Então, nesse caso, nós não temos uma entrada buffered, ou seja, não vai para o ponto de difusão, mas o resto é o mesmo que nós percebemos no LED
anterior. Então, é um pouco mais rápido, né, porque nós não temos o inversor aqui. É também menor. Bom, e isso nos leva já para um flip-flop. Então, o flip-flop normalmente é criado de dois latches. Então, temos aqui duas versões. Então, aqui a versão mais simples, né? Nós temos aqui o latch 1 e aqui o latch 2. Né? Então, e é muito importante ver que aqui os sinais de clock eles são invertidas. Né? Aqui ele vai para um PMOS, aqui ele vai para um NMOS. Ou seja, vocês podem ver quando nós mudamos, quando esse latch aqui é opaque, ele é transparente, e quando ele é transparente, ele é opaque. Então, a única forma, o único modo que nós transportamos dados pelo latch é com a borda subida. Né? Vamos ver, quando nós temos aqui a borda subida, ou seja, o sinal muda de 0 para 1. Neste caso, esse latch aqui vai mudar de opaque para transparente. Então, neste caso, nós vamos passar o X para o Q. E quando nós temos a borda descida, né? Então, neste caso, ele vai transparente. Então, quando nós temos a borda descida, esse latch vai se virar opaque e esse latch vai se mudar transparente. Então, nós não temos o caso que os dados podem passar diretamente. Eles passam para cá, depois eles passam para cá. Bom, aqui nós temos a versão mais robusta. Então, de novo, nós temos aqui o modo de controle, o vazamento, né? O bloco que faz o bloco mais robusto. E aqui também vocês têm o bloco que faz o que mais estável e também que gera o que invertido. Bom, tem mais sinais que vocês podem adicionar ou não. Por exemplo, o enable, né? Um sinal que faz que nosso latch está funcionando. Né? Então, se vocês usam aqui um multiplexador, vocês podem ver quando o enable fica em 0, por exemplo, o D não vai passar, ou seja, o Q, a saída, vai ficar um valor. Ele não vai mudar o valor. Possível fazer com os dados ou também fazer com clock gating. E essas técnicas podem ser aplicadas para latches e para flip-flops. Reset é mais importante porque em muitas lógicas sequenciais é necessário garantir um estado inicial. Normalmente, um estado inicial é quando todas as saídas são em 0 ou em 1. Então, neste caso, vamos fazer em 0. E, neste caso, é possível fazer que, quando vocês atuam esse sinal, a saída que vai mudar para 0. É possível fazer isso na forma síncrona e assíncrona. Vamos ver. Neste caso, isso para um latch. E para flip-flop, vamos começar com flip. Síncrona significa que o reset só vai ser visível na saída junto com o clock. Então, vocês podem ver. Aqui vocês têm a entrada para nosso latch. E dependente do sinal de clock, os dados, o reset passa. A mesma coisa aqui, nosso flip-flop. Então, de novo, a entrada de dados é definido pelo reset. O dado, né? Mas só junto com o sinal de clock vocês vão ver o reset aqui. Assíncrona significa que você coloca o reset no seu circuito, ou seja, no momento que vocês atuam, modificam o reset, o sinal reset, a saída vai se mudar, independente do clock, ok? E a mesma coisa aqui. Então, independente do clock, vocês vão mudar o valor de saída.
Então, vocês, só para esclarecer, vocês podem ver quando esse LED aqui é no modo tree-state, ok, é desconectado, isso significa que esse LED aqui é transparente, então, nesse caso, esse reset vai passar. Mesma coisa aqui. Bom, o valor pós do reset é o set, que significa que a saída fica em 1. E, de novo, é possível fazer com no modo síncrono e assíncrono. Neste caso, temos aqui um flip-flop assíncrono. Então, vocês podem ver o set entrar aqui. Então, de novo, independente do clock, o set passa para a nossa saída. Bom, isso nos leva já para o primeiro quiz. Então, vamos ver a primeira pergunta. O que significa sequencing overhead? Isso significa que as saídas de um circuito digital dependem nas entradas atuais e anteriores. Ou isso significa que precisamos de circuitos adicionais para garantir que as entradas são atrasadas. Ou são circuitos que garantem que os dados passam em sequências pelo design. Ou sequência overhead são circuitos adicionais que habilitam o wave pipelining. A segunda pergunta é: o que significa backdriving? Isso significa que a saída de um LED pode ter descarregado pelo vazamento. Ou isso significa que o RUD passa pelo nosso LED. Ou significa que a entrada de um LED pode ser modificada pela saída. Ou significa que a saída de um LED não é buffered.